Então era uma seleção encantadora, encantou o mundo. E aí ficou aquela mágoa de não ter sido campeã. É a do... Voa, canarinho, voa. O Zico mesmo, o dia que você tiver a oportunidade de perguntar para ele, pergunta. Quem devia ter jogado aquela Copa de centroavante, o Roberto ou o Serginho? Ele vai te dizer que é o Roberto. Voltando só um pouquinho do dia do 7-1, o Brasil perdeu a Copa no dia em que aquele jogador, aquela pessoa, para mim não é um atleta nem é um cidadão, aquele jogador chamado Zúñiga, da Colômbia, tirou maldosamente o Neymar da Copa do Mundo. As críticas ao Neymar, você acha um pouco exageradas? Ele deu muita oportunidade para que as críticas acontecessem, né? E o Pedro é o melhor 9 do futebol brasileiro? Eu acho que é, eu diria que é o único. Pelé ou Garrincha? Pelé não tem, não dá para comparar Pelé. Pra mim essa paz que Mandela sonhou. Sonho. Praia, samba, serva, na gandaia, muita paz, amor e saia, e aquela pelada já é tradição. Alô, meus amigos, minhas amigas, eu sou o Léo Russo e estamos iniciando mais uma edição aqui do programa Samba que é Gol, diretamente do restaurante Dom Hélio, na Barra da Tijuca. O programa Samba que é Gol está aí no canal do Samba que é Gol, você inclusive deixa o seu like, compartilha para quem gosta de samba e futebol e se inscreva no canal Samba que é Gol no YouTube. O programa também está na TV Max, todas as quartas-feiras, 9 horas da noite, com reprise aos domingos. E hoje o convidado especial é meu amigo, jornalista, radialista, comentarista, foi repórter por mais de 35 anos, meu amigo Heraldo Leite. Fala, Léo, tudo bem? Obrigado pelo convite, maravilhoso. Um prazer estar te recebendo aqui. Muito bom estar contigo. Heraldo, para quem não sabe, é apaixonado por samba, por carnaval. Sim. Outro dia estava lá no meu aniversário cantando e pedindo um monte de samba, puxando um monte de samba. E, claro, ele tem tudo a ver com futebol, óbvio. Ele acompanhou o Flamengo, o Vasco, trabalhou em muitas finais, e mais de 10 Copas do Mundo, né, Heraldo? Agora vai para a 11ª? 11ª, Léo, se Deus quiser, está pertinho. Foram 10 coberturas de Copa do Mundo desde 1982, a primeira na Espanha que eu fiz. Em 78 eu já trabalhava em rádio, mas ainda estava na retaguarda, fazendo aquele movimento de torcida na rua e tudo. Mas em 82 eu já cobri a seleção brasileira. E de lá para cá, primeiro ao lado do Denis Menezes, que foi meu grande mestre na reportagem, no jornalismo, e dali para cá, até a Copa da Rússia, eu fiz todas as Copas do Mundo em loco, né? 10 Copas do Mundo de cobertura, até 2014 como repórter, cobrindo seleção, fazendo acompanhamento dos treinamentos da seleção, o que o treinador queria, o que não queria. No começo a gente já conseguia acompanhar o treino do Tele Santana, que era o técnico da seleção de 82, no campo, na beira do campo, vendo o Tele posicionar os jogadores ali, puxando pelo braço, fica aqui, você fica ali e tal. E era a gente tinha uma percepção muito maior do trabalho do técnico e podia dizer isso. Hoje é aquela distância, né? A gente mal vê um treino da seleção. Infelizmente, a gente caminhou para esse lado do afastamento do jornalista dos jogadores, né? Dos artistas do espetáculo, né? Jogadores, dos técnicos. Virou às vezes até uma disputa, como se o jornalista estivesse se intrometendo no trabalho. A gente vai ter tempo de falar sobre isso, provavelmente. Mas foram 10 Copas sem parar e agora preparando a 11ª. Afinal de contas, um time de futebol tem 11 jogadores. Eu tinha que fazer a 11ª Copa do Mundo, né? Verdade. 11 é Romário, né? 11 é Romário. E, Heraldo, eu que sou apaixonado por rádio de pilha, eu dormia ouvindo radinho de pilha, jogo de futebol e tal. Eu lembro muito bem, no dia seguinte eu tinha colégio e ouvi você por diversas vezes, Heraldo Leite, por diversas vezes no rádio. Sou um apaixonado por rádio, fiz escola de rádio, me formei em comunicação, jornalismo, porque eu gosto muito, sempre gostei muito de comunicação, de rádio, de televisão. E eu gostaria de perguntar aqui, já que você participou de 10 Copas do Mundo, qual foi aquela Copa mais marcante para você, assim? Foi a de 82, né? A primeira? A primeira. Uma por ser primeira, outra por ser a melhor seleção, depois de 70, né? A melhor seleção tecnicamente que a gente já montou. A gente já fez outras grandes seleções, sem dúvida fez. A seleção brasileira
da Copa de 2006 na Alemanha, era uma seleção maravilhosa, né? Cheia de craques. Mas a seleção de 82 ela tinha pelo menos 9 craques. 9. Tirando o goleiro Valdir Pérez e o Serginho, centroavante, todos os outros eram craques. Craques na acepção da palavra. Não é craque porque joga em time Meia grande, boca, né? meia boca. Craque mesmo. Craque. Então era uma seleção encantadora, encantou o mundo. E aí ficou aquela mágoa de não ter sido campeã. É a do... Voa, canarinho, voa, mostra pra esse povo que és um rei, voa, canarinho, voa, Mostra na Espanha o que eu já sei. E como foi aquela derrota para a Itália? Então, a gente vendo o jogo, eu estava sentado na tribuna do estádio Sarriá, em Barcelona. O Brasil jogou a primeira fase em Sevilha, os 3 jogos, um calor dos infernos na cidade. Muito torcedor espanhol e brasileiro nas ruas, comemorando com a seleção a cada vitória. O time ganhou a primeira, ganhou a segunda, foi entrou na fase seguinte, né, invicta. E aí foi para o jogo contra a Itália. Eram 3 times, não era como já mata-mata depois da primeira fase, era uma nova fase de grupos. Brasil, Argentina e Itália caíram nesse grupo. A Itália ganhou da Argentina, o Brasil ganhou da Argentina e Brasil e Itália foram decidir. Só que o empate favorecia o Brasil. E a gente estava super confiante, o time era fantástico, né? Leandro, Oscar, Luizinho, Júnior, Cerezo, Sócrates, Falcão, Zico. Aí tinha Serginho, que não era craque, mas era um homem fazedor de gols, e Éder da patada atômica. Então, esse time não podia perder. Até porque a Itália tinha passado a primeira fase inteira com 3 empates. A imprensa italiana era muito crítica, porque o time não estava jogando bem, só sabia se defender. Você acha que o nosso amigo Roberto Dinamite deveria ter entrado? Né? Tanto ele quanto Paulo Sérgio, goleiro, que era goleiro do Botafogo. Para mim, eles eram melhores tecnicamente. Ali o Brasil teria 11 craques e só jogou com 9, os outros 2 ficaram fora, porque Paulo Sérgio era craque. Valdir Pérez era um bom goleiro. Preferência do treinador, o goleiro é confiança, né? É um homem de confiança. Serginho a mesma coisa. O Zico mesmo, um dia que você tiver a oportunidade de perguntar para ele, pergunta: quem devia ter jogado aquela Copa de centroavante, Roberto ou Serginho? Ele vai te dizer que é o Roberto. Eles, jogadores, preferiam o Roberto, mas... E o Terê teve que improvisar, né? Porque eram muitos craques. O Zico teve que jogar de ponta direita, meia direita, fora do lugar dele. No segundo tempo ele se acertou lá com o Falcão e com o Sócrates. Eles mesmos, os jogadores, se acertaram e o Zico foi jogar na posição dele. Mas então esse foi o grande time do Brasil, que eu vi jogar de todas as Copas que eu cobri. Outros times foram muito bons. Qual foi a melhor seleção de todos os tempos, na sua opinião? Eu acho que é de 70, né? Seleção de 70. Eu não vi jogar... Eu tô aqui com a camisa retrô, com a assinatura do Jairzinho, Paulo César, Gerson. Era esse time, né? Tem muito carinho por essa camisa. Estou só aguardando o Rivelino assinar aí para fazer um quadro aí. Tem gente que não vai mais poder assinar, né? Que já não está mais aqui, né? Carlos Alberto assinou, não, né? Não. Não pode mais. O Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo Marco Antônio, né? Os 2 laterais esquerdos já morreram. Clodoaldo, Gerson e Rivelino, Jairzinho, Pelé e Tostão. Esse time, o Zagallo teve a sabedoria de botar todos os craques. Quando eu ouço alguém dizer: não dá para esses 2 jogadores, por exemplo, Gabigol e Pedro, do Flamengo, jogarem na mesma posição porque eles são da mesma posição. O Zagallo pegou jogadores da mesma posição e botou todo mundo para jogar. Clodoaldo e Gerson jogavam na mesma posição, ele botou os 2. Gerson e Rivelino jogavam na mesma posição, ele botou o Rivelino de ponta esquerda, recuado, que era uma posição que não existia. Piazza e Clodoaldo jogavam na mesma posição, de volante, ele trouxe Piazza para zagueiro e Clodoaldo jogou no meio do campo. Aí no ataque, Pelé e Tostão não podiam jogar juntos, eram da mesma posição. Ele botou Tostão de falso 9, que hoje a gente fala tanto, naquela época não tinha essa nomenclatura, botou ele de centroavante caindo pela ponta esquerda. E o Pelé entrava, o Jairzinho entrava. O Canhotinha de Ouro gravou aqui o programa Samba que é Gol com a gente, eu perguntei para ele, e ele disse que o Jairzinho foi o maior nome da Copa, na opinião dele. Se você tiver que dizer um
nome daquela Copa de 70? Era um esquadrão, mas se falar quem foi o principal jogador daquela Copa. Ele não poderia dizer, mas eu diria que foi o Gerson. O Gerson, né? Ele não ia dizer que fui eu, né? Ele, né? Fui eu o melhor jogador. Ele não vai dizer, o Gerson é humilde o suficiente. Realmente só craque. Para mim né? foi ele, difícil de escolher o melhor. O Jairzinho fez gol em todos os jogos da Copa. O Jairzinho o único voltou. jogador brasileiro que fez gol em todos os jogos da Copa. Jairzinho ameaçava voltar e ele levava a bronca do Gerson. Não vem aqui não, fica lá que a bola vai chegar para você. E ele metia a bola lá no Jairzinho, peito, gol, caçapa. E agora, vindo mais pro presente. Você estava presente aquele fatídico 7-1 da Alemanha? Estava presente. E o que você achou? Como é que Fala era? Eu assim. estava lá na Tijuca, bebendo um chopp, nunca vou esquecer. Eu estava lá na Tijuca, bebendo um chopp, vendo aqueles gols da Alemanha. Gol da Alemanha, eu falei, isso não pode ser. Você estava no estádio, o que você estava achando? Quando Estava no Mineirão. 5, 6... Olha, voltando só um pouquinho do dia do 7-1, o Brasil perdeu a Copa no dia em que aquele jogador, aquela pessoa, para mim não é um atleta nem é um cidadão, aquele jogador chamado Zúñiga, da Colômbia, tirou maldosamente o Neymar da Copa do Mundo. Numa entrada maldosa, covarde, desleal, uma joelhada nas costas, num lugar altamente delicado. E o Neymar, por muito pouco, não ficou aleijado. Né? Se não fosse a medicina avançada como temos hoje, a dedicação de médicos, enfermeiros e tal, com ele e dele mesmo, podia ter ficado inutilizado para o futebol. Ali, quando ele tirou o Neymar da Copa, nós perdemos a Copa do Mundo. Na mesma hora, eu comentei entre os colegas, perdemos a Copa do Mundo. Quando veio a confirmação de que o Neymar não jogaria mais, perdemos a Copa. Por quê? Além de perder o melhor jogador, a gente não tinha um substituto. Como o 62 teve, o Pelé saiu, que era o Entrou protagonista, Amarildo. entrou o Amarildo e a Copa foi Se do Garrincha. transformou, exatamente. Teve quem fizesse a função do Pelé e teve quem assumisse o protagonismo de melhor. O Brasil não tinha. E aquilo deu um nó nos miolos do Filipão, que achou que o Bernard poderia fazer o papel do Neymar. E o Bernard foi uma lástima no jogo, teve que ser substituído e tudo, e o Brasil perdeu a Copa ali. Mas o Brasil não tinha time para ganhar da Alemanha. Garanto que tinha, para enfrentar a Alemanha. Ganhar ou perder do jogo, mas jamais teria sido o que aconteceu. O time entrou traumatizado, sem ter em quem confiar como referência dentro do campo. Foi uma tragédia o que aconteceu ali. E você vendo aqueles gols assim, o que você... E aí, gol da Alemanha. Em meia hora estava 5-0. Não acredito. A gente não acreditava no que estava acontecendo ali. No primeiro tempo a gente já sabia que o jogo tinha acabado, que o Brasil estava eliminado. Talvez pudesse haver uma reação, um segundo tempo ali de 2-0 para o Brasil, né? Ficaria 5-2, mas nem isso aconteceu. Porque o time não tinha capacidade de reação em função de tudo o que aconteceu. O trauma da perda do Neymar, o trauma do time saber que perdeu a sua referência, em quem confiar. O time estava complicado, bola no Neymar, e ele saía para resolver. Ele não era simplesmente um craque num time grande, num grande time, não era. Ele era o jogador do time. Diferentemente de hoje, 8 anos depois, 2 Copas depois, eu vejo o Neymar como um jogador a mais de um grande time. E isso me dá um certo ânimo. As críticas ao Neymar, você acha um pouco exageradas? Ele deu muita oportunidade para que as críticas acontecessem, né? A maneira desregrada de viver, aquela badalação toda nas férias ou mesmo nas folgas durante a temporada, coisas que você nunca viu o Cristiano Ronaldo fazer, nunca viu o Messi fazer. O grande craque, o grande jogador candidato a ídolo, a referência no futebol, ele precisa ter um comportamento diferenciado. Pelé não se metia nisso. Pega os grandes craques, tirando o Romário talvez, que o Romário gostava de uma confusão fora de campo, né? Tirando ele, você vai pegar os maiores craques do mundo do futebol e tem um comportamento diferente. Eu acho que faltou para ele entender isso. Tanto que com 30 anos ele já fala em jogar a última Copa. O Cristiano Ronaldo com 37 ainda pensa em jogar a próxima. Por quê? Porque ele se cuida, ele é mais atleta. E o Neymar não era. Mas acho que hoje, depois do que ele passou nos últimos, 4, 5 anos, da última Copa para essa, ele caiu um pouquinho na real de que a carreira dele está caminhando para o fim mesmo. Tanto que ele disse, vai ser minha última Copa, porque eu não vou ter paciência. Ele não é que ele não queira jogar, que ele não acha que possa jogar, ele pode. Ele sabe que pode jogar, tecnicamente.
O que ele não aguenta mais é o ritmo de treinamento, concentração, cobrança, comportamento. Essa cobrança em comportamento, ele não aguenta mais, é isso. Mas você está animado com essa Copa? Eu estou achando essa Copa... A aura está diferente do que as passadas. Léo, eu sempre vou para a Copa do Mundo animado e geralmente quebro a cara, né? A Copa do Mundo passada na Rússia, eu fui animado, achei que a seleção podia. Mas quando começou a jogar e as dificuldades que a gente foi vendo, o Brasil tinha muito problema defensivo, né, naquela Copa. E não tinha um trabalho consolidado do treinador como equipe, com a equipe, né? Ele pegou a seleção 2 anos antes, numa fase ruim, conseguiu bons resultados, levou para a Copa do Mundo como o primeiro classificado da eliminatória. Beleza. Mas e depois? E na hora de enfrentar os papões do futebol, os europeus, de enfrentar a França, de enfrentar a Inglaterra, de enfrentar a Argentina, né? E ainda apareceram as surpresas do mundo moderno, Bélgica, Croácia, que acabaram provocando na Copa resultados inesperados, né? E a Croácia foi para uma final de Copa contra a França. Nunca houve uma final tão fácil quanto aquela. E o Vinícius Júnior merece ser titular esse ano aí? Eu acho que ele vai ser. Ele está crescendo gradativamente, está ganhando confiança de jogar. Ele ainda não fez na seleção o grande jogo. Acho que ele está deixando para fazer na Copa do Mundo. Vamos ver. E o Pedro é o melhor 9 do futebol brasileiro? Eu acho que eu diria que é o único. Único? 9 é o único. Por isso que a gente precisa dele. O Tite custou muito a se convencer disso, a entender isso. Que o 9, que ele precisa ter um 9. Porque ele já tentou com tantos jogadores. Hoje a gente pode dizer que tem o Richarlison, que faz a função, mas quantas vezes vimos o Richarlison jogar de ponta? Tanto no clube dele, quanto na seleção mesmo. Jogar de ponta caindo para o meio, porque não tinha 9. O Gabriel Jesus nunca foi número 9. Sempre foi um 9 na camisa, mas jogando de ponta. O Tite acabou jogando ele para a ponta. E aí ficou testando. Paquetá de falso 9, Neymar de falso 9. Por que não testar um 9 de verdade e treinar com ele? Porque o Pedro também não tinha uma continuidade no clube. No Flamengo ele entrava e saía, jogava poucos minutos. Quando ele se firmou, que ele começou realmente a mostrar a qualidade real dele, o Tite pôde ver. Como é que ele vai ver o jogador em treino de uma semana? Convoca, treina ali durante uma semana, faz 2 amistosos, não dá para ver. Você tem que ter o jogador em competição, né? Nosso amigo Túlio Maravilha falou que se precisar dele, ele está disposto. Esse é sensacional, né? Ele participou aqui do programa Samba que é Gol também. Heraldo, isso aqui o meu diretor ali pediu para você. Vamos ver se, Heraldo Leite, você conseguiria escalar os 11 ideais para a Copa? De hoje? O meu goleiro é Ederson, seria, não Alisson. Mas o Alisson pode ir lá também. Vai lá, ajuda a fazer treinamento, bate bola para o goleiro, reserva, o titular, mas seria Ederson. O meu lateral direito, que não tem nenhum, seria ainda Daniel Alves. Não tem nenhum, ninguém tomou conta da posição. Como ninguém tomou conta da posição de lateral esquerdo. O meu neto está jogando futebol, tem 10 anos, o Luiz Paulo é canhotinho. Eu estou dizendo para ele que eu vou treinar ele como lateral direito, para ele ser nas escolinhas, né? Um lateral direito canhoto que não existe no mundo. Não existe um lateral direito canhoto no mundo. Vou treinar para ele ser. Aí daqui a 2 Copas, quem sabe, ele vai ser convocado para a Copa do Mundo como lateral direito. Então não temos lateral direito e lateral esquerdo. Então vai com o Daniel Alves. E eu ainda iria com o Felipe Luiz de lateral esquerdo. Mas são 2 jogadores muito velhos. Bota os outros garotos para proteger. Você tem muitos garotos para proteger. O André do Fluminense não está merecendo uma convocação? Tá. O Fernando Diniz disse essa semana que ele vai ser vai ser mais do que Casimiro. Ele vai jogar mais do que Casimiro na sequência, na evolução. Não duvido. Ele está jogando muito. Mas tudo bem, ainda temos Casimiro, Thiago Silva. O problema aí vai ser, fica um time muito envelhecido. Marquinhos é o titular da zaga, ok. Mas Thiago Silva não encontrou ainda um outro jogador. Eu acho o Éder Militão frágil. Talvez ele devesse ser lateral direito, para ser reserva ou para revezar ali. Do meio para frente, aí a gente tem muitas opções. Por isso é que o time precisa ter um cabeça de área só, volante, só o Casimiro, e aí você começa a botar os garotos para jogar. Paquetá, Neymar, não é garoto mais, mas é o astro do time, e lá na frente 3 jogadores de muita velocidade, de muita habilidade. E aí vai revezando.
Eu começaria hoje com Antony, Pedro e Vinícius Júnior. Hoje, amistoso da seleção aí, treinos para o técnico fazer, mas aí você pode ir variando, pode botar o Gabriel Jesus numa ponta, pode botar o Richarlison na outra, né? O Rodrigo pode entrar, mas hoje para mim seriam jogadores mais, neste momento, né? No dia de hoje, jogadores mais versáteis, capazes de fazer participação defensiva também, que hoje em dia os atacantes não podem ser só. A gente vê como o Pedro consegue também participar da fase defensiva do time dele, do Flamengo. Ele vem, ele volta para marcar, combate cabeça de área, rouba a bola. Vários contra-ataques do Flamengo são iniciados com roubada de bola do Pedro. Ele pode fazer isso na seleção. Mas a gente tem que ver em campo, né, na competição em si. E agora vamos falar de Heraldo Leite. Eu sei que você ama o samba. Amo o samba. Inclusive, antes da gravação, eu até falei que adorei a sua camisa, azul e branco. Adoro azul e branco. Se você não quiser mais essa camisa, deixa num cantinho ali que eu vou querer. Muito obrigado. A escolha foi a da dona Sueli, ela que escolhe as minhas camisas. Mas é uma camisa portelense. Não, mas não tem nada a ver com a Portela. Eu sou Império Serrano. Você sabe muito bem. Eu sou verde, branco, de corpo, alma e coração, nato e hereditário. Imperiano de fé. Imperiano de fé não cansa. A única escola de samba de Madureira. Alô, Madureira, por que a única? A Portela. Não, a Portela é de Oswaldo Cruz, já dizia Bete Carvalho. Fica depois de Madureira, antes de Bento Ribeiro, onde se canta samba o ano inteiro. Lá o samba é verdadeiro. No Império também é. Mas eu gostei da homenagem à Portela do Heraldo. Mas de qualquer maneira, o samba é o samba, a Portela é a Portela, tem sua história. É verdade. Nós vivemos harmoniosamente. Nós temos um conflito harmonioso. Com certeza. Império e Portela. O ídolo João Nogueira era portelense, o ídolo Roberto Ribeiro era imperiano. Imperiano, Roberto Ribeiro, o de Estrela de Madureira, né? Brilhando no imenso cenário. Inclusive, gente, vocês não sabem, mas o Heraldo, toda a roda de samba, essa é a número 1. Essa é a número 1, essa é meu samba enredo. A conceição do repertório do Heraldo Leite. Emoções do Roberto Carlos e Estrela de Madureira. Vamos cantar um samba então, vamos embora. Aquele samba que você sempre pede. Essa aqui, você tem um samba gravado que eu ouço sempre no meu carro quando eu estou dirigindo, quando eu vou para minha cidade, para Campos, lá para o meu paraíso de Atafona. O CD do Léo está sempre comigo e esse samba é maravilhoso. É um samba de autoria de Pablo Amaral e Edu Tardim, que eu tive a honra de gravar com a madrinha Bete Carvalho. Vamos Isso lá. aí. Pra mim, essa paz que Mandela sonhou. Sonhou. As curvas dos traços que Oscar consagrou. Mané dando um baile no Maracanã, João percorrendo os caminhos do som, as águas de mar solpeando do tom. A cor da mistura que estampa o Brasil, O meu Brasil. um velho desenho riscado do enfio. Um verso inspirado de Carlos Drummond, um samba da vila que o Luiz Carlos fez, Cartola cantando a mangueira outra vez. Olha o cacique no carnaval, o apito do mestre Marçal, a rima que o velho Aniceto pensou. Os filhos de Gânio, o axé, a camisa 10 do Pelé, Zumbi dos Palmares que não se entregou, a sétima corda do Dino a vibrar, o canto que só Dona Ivone nos dá, a luz de candeia que não se desfaz, não se desfaz, a fruta madura nos nossos quintais, o filme que nunca saiu de cartaz, mas isso, tudo isso e muito mais, o Zeca deixando a vida levar, a Beth cantando vou festejar, a minha Portela nos idos carnavais, a fruta madura dos nossos quintais, nunca saiu de cartaz, és isso, tudo isso e muito mais. Pra mim és a paz que Mandela sonhou, pra mim és a paz que Mandela sonhou. Linda, 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 linda. Essa música é maravilhosa. E fala de Dona Ivone Lara, né? É verdade. Fala da Bete da Portela e fala da Bete da Mangueira, né?
Clara era da Portela, Clara Nunes, Isso. né? E fala de Dona Ivone do Império Verdade. Serrano. Essa música é do saudoso compositor Pablo Amaral, que era do grupo Galo Cantor, em parceria com Edu Tardim. E eles me Lindo. cantaram lá essa música num botequim, assim, eu falei, caramba, fala de vários ídolos meus, Tom Jobim, Cartola, Luiz Olha, Carlos da Vila. Pelé. E eu falei, quero gravar essa música, e chamei a madrinha Beth Carvalho, a gente gravou dentro do hospital essa música, eu com a madrinha Beth. E depois que a Beth gravou essa música comigo, eu fiz uma música de agradecimento à Beth por ela ter gravado dentro do hospital comigo essa música. Eu fiz assim: madrinha, obrigado por você existir e ajudar a construir o samba no nosso país, por me estender a mão. Eu, um jovem então, apaixonado por samba e agora mais feliz. Eu é que vou festejar nas minhas andanças no bar por todo o seu carinho. Vou botar fogo em qualquer tristeza e ouvir a beleza das cordas de um cavaquinho. O seu sorriso é água de chuva no mar, e esse mar é o Brasil te esperando. Chega de saudade, Deus tenha bondade, deixa ela sambar na avenida. Madrinha, obrigado mais uma vez pelo bem que você me fez e por você ser assim. Estrela guerreira, é fogão, é mangueira, forte e verdadeira, sambista mulher. É cacique de Ramos, um samba do Nelson e um gol do Mané. Estrela guerreira, é fogão, é mangueira, forte e verdadeira, sambista mulher. É cacique de Ramos, um samba do Nelson e um gol do Mané. Madrinha, é cacique de Ramos, um samba do Nelson e um gol do Mané. Madrinha, é cacique de Ramos, um samba do Nelson e um gol do Mané. Obrigado, Beth Carvalho. Demais, demais. Beth é sensacional, né? Até o último dia de vida, ela foi essa mulher guerreira, né? Verdade. Defensora do samba, da raiz do samba. Maravilhosa. E eu citei ali no final dessa música, eu fiz de agradecimento à madrinha, eu cantei essa música na casa dela, ela chorou quando ouviu, e eu coloquei os dois ídolos dela, um do samba e outro do futebol. Do futebol era o Mané Garrincha e do samba Nelson Cavaquinho. Nelson né? Cavaquinho. Do Mané e um samba do Nelson. E, Heraldo, sua escola de samba do coração Império Serrano. E todos nós sabemos o profissional super respeitado e maravilhoso que você é, super imparcial, mas todo mundo tem um time de coração. Você falou que seu pai torcia pro América. Isso. Qual é o seu time de coração? Não, eu sou botafoguense, né, o Léo? Todo mundo sabe. É que no rádio, né, a gente lida com todas as torcidas. Sim. Eu comento muito mais jogo do Flamengo do que do Botafogo, por causa das questões mesmo profissionais que a rádio impõe para mim. Não sou eu que escolho o jogo que eu vou fazer. Eu sou escalado, né? Eu sou um profissional que tem uma chefia e tem uma diretriz. Eu faço muito mais jogo do Vasco do que do Botafogo. Eu cobri Flamengo durante 8 anos, no início da minha carreira, em 1977. Cobertura diária, de ir lá no clube, de manhã, de tarde. Aliás, comecei cobrindo o Vasco, 8 anos. Depois fui cobrir o Flamengo, 8 anos. E nunca cobri o Botafogo no dia a dia. Por quê? Eu era um dos repórteres mais destacados da equipe, né? Era considerado assim, e colocavam, né, o Zé Carlos Araújo, que era o meu chefe, depois o Luiz Penido, eles me colocavam para cobrir o time que a rádio transmitia mais. Fazia os jogos viajando, que era o Flamengo, porque era o time de maior torcida, e a gente vive da audiência, né? O rádio vive de audiência. Quem dá audiência é o maior número de pessoas. Onde tem maior número de pessoas? Na torcida do Flamengo. Então esse é o critério, digamos assim, que é usado pelas emissoras de rádio para escolher qual é o jogo que vai ser transmitido. Eventualmente, se o Flamengo joga num determinado campeonato que ele não está bem e o Vasco e o Botafogo estão melhor colocados, estão disputando uma fase decisiva, aí se muda esse conceito para o jogo do Vasco, ou do Botafogo, ou do Fluminense. Mas enfim, então, eu sou Botafogo, o que não me impede de torcer para o Flamengo. O Flamengo disputando Libertadores como vai decidir agora, contra o Atlético Paranaense. Eu sou torcedor do Flamengo igual o mais fanático lá do... Porque é o nosso Fluminense negócio. do Vasco também.
A mesma coisa aconteceu com o Fluminense. No Fluminense-Corinthians, fiquei muito chateado o Fluminense ter perdido para o Corinthians. Podia ser, iam ser 2 Fla-Flus sensacionais, e aí eu não ia torcer para ninguém, eu ia ficar tranquilo. Ganho o melhor, 2 cariocas. Eu torço pelo futebol do Rio de Janeiro, é aqui que eu trabalho. Aqui que eu fiz a minha vida profissional, né? Eu frequento, conheço os presidentes dos clubes. Se eu passar pelo presidente do Corinthians, ele não sabe quem eu sou. Pelo presidente do Atlético Mineiro, ele não sabe quem eu sou. Se eu cruzar com o Mário Bittencourt, ele para onde estiver e vem me cumprimentar, e a gente conversa, troca palavras. A mesma coisa com o presidente do Flamengo, do Botafogo e do Vasco. Aqui é o nosso quintal, né? Quando eu fui escolher meu apartamento para casar com a Sueli, há 40 e poucos anos atrás, 42 anos, falei, vamos escolher um lugar perto do Maracanã. Aí fomos procurar um apartamento, vimos umas 3 ou 4 opções para escolher um lugar, para morar perto do meu local de trabalho. Isso lá atrás, né? Antes de ter esses engarrafamentos loucos de hoje. E assim foi, moro lá até hoje. O Maracanã, o estádio, é meu quintal. Eu moro no bairro do Maracanã porque é o meu quintal, é o quintal da minha casa. Ali eu vivi mais tempo da minha vida do que dentro da minha casa. Você tem saudade daquele Maracanã antigo? Tenho saudade, mas não vou dizer que esse seja pior. Esse é mais confortável. Mas, por exemplo, para nós que transmitimos os jogos, o velho Maracanã, as cabines antigas eram melhor localizadas. Elas ficavam no nível de 3º andar do Maracanã. Hoje ficamos no 6º. A gente vê o jogador pequenininho lá embaixo. Muitas vezes o locutor troca o nome do jogador, né? O jogador, ainda mais hoje que os jogadores ficam todos parecidos, né? Mesmo corte de cabelo, descolorido, né? O Andréas e o Arrascaeta pareciam a mesma pessoa, né? Vendo lá de cima do 6º andar. Mas para o torcedor é mais confortável sentar numa cadeira. Não, eu gostava de sentar no cimento. Cascata, né? Você prefere sentar numa cadeira confortável. É porque o torcedor, meu filho, por exemplo, que é muito botafoguense, hoje ele mora em Portugal, mas ele, quando morava aqui no Rio, até 4 anos atrás, ele ia a todos os jogos do Botafogo, ele não conseguia ficar sentado lá no estádio Newton Santos. Ele ficava em pé, mas tem cadeira. Ele ficava na cadeira, com a cadeira puxada e em pé. E atrapalhando os outros e tal, gerando confusão. Porque tem torcedor que não consegue ficar sentado durante o jogo, tal a eletricidade da partida. Mas que o Maracanã hoje é mais confortável. Os banheiros do Maracanã antigo eram uma porcaria, né? Era uma sujeira danada, né? Torneira vazando, o Hélio de la Penha, que participou agora do programa Samba que Gol, falou que sente saudade do Maracanã antigo, menos dos banheiros. Eram horríveis, né? Banheiros e bares. E o que você está achando do trabalho do Luiz Castro no Botafogo? Ô Léo, eu sou eu tenho uma filosofia de futebol que é a seguinte: trabalho do técnico, o técnico tem que ser muito bem escolhido. E o trabalho dele tem que ter começo, meio e fim. Como é que começa o trabalho de um técnico? Escolhendo o elenco. Eu vou escolher os jogadores que eu quero jogar. Mas já tem aqui, sei lá, 15 jogadores, 20 jogadores. Ele vai lá, avalia durante o tempo que ele quiser. Esses servem, esses não servem. Então eu preciso contratar mais 4, mais 5, mais 6, mais 7. O que o clube puder dar. Hoje o Botafogo do Textor pode dar muito, muito mais do que o Botafogo de um ano atrás, né? Quando estava tentando sair da Série B, não cair para a Série B, o time não podia contratar. Preciso de 6 jogadores. É mais de meio time. Não tem para contratar. 6 jogadores de qualidade, né? Não é contratar por contratar. Então eu acho assim que o técnico tem que ter o tempo para fazer a escolha dos jogadores, planejar esse time, fazer a pré-temporada, começar o campeonato, a temporada com jogos que ele vai ganhar e perder, e aí entrar, digamos, no Campeonato Brasileiro, a partir do mês de maio, com um bom time, bem treinado. E aí você vai até esse trabalho, vai vendo a evolução do trabalho. Se no caminho a evolução do trabalho não for boa, aí você interrompe. Mas se for, porque um só vai ser campeão, 20 entram na disputa. Um vai ser campeão. Em qualquer campeonato é assim, na Europa, em qualquer lugar do mundo. A Copa do Mundo vai começar. Só um vai ser campeão. Os outros 31 vão ficar no hora veja. Então tem que esperar o técnico maturar o trabalho dele. Então, nesse momento, eu ainda acho prematuro dizer que o trabalho do Luiz Castro não presta, como eu já tenho ouvido muito torcedor dizer. Eu acho que ele tem que terminar o ano. Termina a temporada
E aí você avalia como um todo, pega toda a comissão técnica dele, porque não é só ele, né? É uma comissão técnica inteira que veio para cá, para o Botafogo. E aí você avalia. E com base, porque assim, tira o Castro, bota quem no lugar? Aí você começa a pensar, pô, não dá para trazer o Guardiola, não dá para trazer o Klopp, não tem muita opção. O Flamengo mesmo andou procurando, e a solução estava aqui dentro de casa, que era o Dorival. A gente fica procurando fora. Agora com o Filipão, né? Com o Filipão. Na final da Libertadores. Pois é. Então, você tem que saber o planejamento que você vai fazer. Por isso é que eu acho que o Textor está certo em manter o Luiz Castro nesse planejamento feito. Vai até o final, vê o resultado. Ah, mas vai cair para a segunda divisão. Bom, não sabemos. Acho até que não vai. Mas faltam ainda 10 jogos para terminar a temporada. Deixa eu terminar. O que adianta trocar agora para botar um técnico salvador de incêndio, né? Apagador de incêndio? Não adianta, você não tem certeza que vai dar certo. Então deixa terminar o trabalho dele e no final você avalia. Esse é o que eu penso hoje sobre o Luiz Castro. Está respondido aí. Agora, continuando o assunto de técnico, só para finalizar essa parte, para entrar aqui na parte que eu mais gosto do programa, você falou do Luiz Castro no Botafogo e o Brasil vai jogar a Copa, sendo treinado pelo Tite. Depois da Copa, quem você acha que é um nome aí para a seleção brasileira? Aí? Eu não tenho essa resposta. Eu tenho a resposta, mas eu acho que é impossível. Guardiola. O meu sonho é ver Pepe Guardiola treinando a seleção brasileira. Não é para trazer um estrangeiro qualquer. Se ele não puder vir, busca aqui dentro mesmo do nosso mercado. Os técnicos que a gente tem. Não é para trazer uma filosofia europeia para cá, não. É porque o Pepe Guardiola é filho de um jogador, um ex-jogador espanhol, que era fã do futebol brasileiro, que ensinou para o Pepe, quando ele era criança ainda, que futebol é aquele jogado pela seleção brasileira de 70, pela seleção brasileira de 82. Foi o pai do Pepe Guardiola ensinou. E quando ele virou jogador e depois virou técnico, ele assimilou esse ensinamento do pai. O modelo de futebol para ele é o futebol brasileiro. Caramba, se a gente tem um dos melhores técnicos do mundo que ama o futebol brasileiro, imagina esse cara treinando a seleção brasileira. Tá aí, ó. Guardiola na seleção, quem sabe? E vamos lá. Heraldo Leite, vamos voltar a anos atrás e você vai dizer aí quem você escolheria na pelada, no Paroímpa, tá? Tá certo. Quem é melhor, Romário ou Ronaldo? Fenômeno. Romário. Pelé ou Garrincha? Pelé não dá para comparar Pelé. Pelé é Pelé, né? Por mais que o Garrincha seja o segundo melhor da história, mas o Pelé é o primeiro. Então o Garrincha para você é o segundo melhor. É o segundo melhor da história. Bebeto ou Edmundo? Bebeto. Petkovic ou Arrascaeta? Essa é difícil, hein? Petkovic. Vinícius Júnior ou Antony? Vinícius Júnior. Gabriel Jesus ou Richarlison? Richarlison, gosto mais. Você gostaria... Mas o 9 da seleção, para mim, seria Pedro. Nem Richarlison, nem Gabriel Jesus. Você gostaria de ver, se tiver que escolher um ou outro, né? Império Serrano campeão do Carnaval de 2023 ou Brasil campeão, hexacampeão do mundo agora, em 2022? Essa é forte, hein? Quero as duas coisas, mas se puder escolher só um, o Império fica em segundo, o Brasil campeão do mundo. Maracanã ou Sapucaí? Maracanã ainda, né? Maracanã é mais a minha casa, né? Você falou que foi morar no Maracanã? Morar lá no Maracanã. Um ano sem ouvir samba, um ano sem ver futebol. Pô, só furada, só escolha difícil, hein? Um ano sem samba. E agora, para terminar o programa, uma pergunta que a gente faz para todos os convidados, que eu até gostaria que a equipe do Samba que é Gol fizesse aí um levantamento para mostrar os nomes mais citados, né? É lógico que o do Pelé foi unanimidade aqui no programa, porque eu pergunto sempre os 5 melhores jogadores de todos os tempos. E a lista é super democrática, cada um diz uma lista diferente, lógico.
E podem ser jogadores estrangeiros, jogadores do passado, jogadores do presente. Agora eu quero ver a lista do Heraldo Leite, dos 5 melhores jogadores de todos os tempos. Eu vou ficar só com o Brasil, tá? Pelé em primeiro, Garrincha em segundo, a gente já falou sobre os dois. Aí vamos embora. Zico em terceiro. Aí vou puxar um pouquinho mais para cá. Romário em quarto. Tá? Falta um. Escolha bem escolhido aqui, esse último. Vou colocar o Neymar. Neymar, tá aí a lista do grande radialista, jornalista, comentarista Heraldo Leite. Pelé, Garrincha, Zico, Romário e Neymar. Heraldo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Léo. Muito bom, gente. Esse programa que virou sucesso, né? No mundo inteiro, porque hoje em dia não há limites mais para a nossa comunicação, né? É verdade. Todo mundo, meu filho lá em Portugal, fica na expectativa do dia que ele pode ouvir o Samba que é Gol. E já vou mandar para ele, ó, meu programa vai entrar no ar aí, fica ligado. Reúne, tem uma galera da pelada lá, quando eu vou ao Porto, uma vez por ano eu vou lá visitá-lo, a galera fica na expectativa lá, pô, cadê teu pai? Vem para jogar a nossa pelada aqui e tal. Então fica todo mundo ligado, eles ficam ligados nas transmissões da Rádio Globo. Lá tem muito corintiano, tem muito flamenguista, tem botafoguense. Aliás, tem bastante botafoguense lá no Porto. E, inclusive, a música que a torcida do Botafogo canta é uma música que surgiu na torcida do Porto, né? Tem muita referência Botafogo com o Porto. Então, um abraço para todo mundo, obrigado aí pelo convite mais uma vez, foi um grande prazer. Grande prazer. E você faça como o Heraldo Leite, pega o link do programa, espalha nos grupos do WhatsApp, manda para geral, inscreva-se no canal Samba que é Gol, também segue o canal, a página do Samba que é Gol no Instagram, que é @Samba que é Gol, segue o meu Instagram lá também, que é @Léo Russo Oficial, segue o Instagram do Heraldo Leite. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Valeu.